Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade, o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje está aqui o pastor Lauro, bem conhecido aqui na cidade de Campo Mourão. Pastor, obrigado por ter aceitado esse convite e de estar fazendo esse bate-papo aí conosco. Eu que agradeço o convite, Júnior. Para mim é um privilégio estar aqui com você e para esse bate-papo descontraído. Ah, legal. O privilégio, na verdade, é nosso, né? O pastor tem uma linda história aí na cidade. Pastor, hoje está pastoreando? Como que está a vida do senhor hoje, atualmente? Minha vida hoje está muito boa, porque depois de 50 anos presidindo a igreja ininterruptamente, em dezembro de 2019 me jubilei. O que é jubilar, essa linguagem, esse vocabulário eclesiástico? Seria a mesma coisa de aposentar. Aposentar da presidência da igreja, não do pastorado. Pastorado é vitalício, enquanto fôlego tiver, estamos aí na ativa, né? Pastoreando, orando pelo povo, visitando, pregando a palavra. Graças a Deus, ultimamente, todos os anos eu ia para o hospital, dado o peso da responsabilidade, a carga, a caminhada, o cansaço. Agora, graças a Deus, 2020 e 2021 até aqui, só vou ao hospital para visitar os enfermos, mas estou tinindo de saúde, graças a Deus. Você está com quantos anos, pastor? 75. 75 e alguns anos. meses. E foi 50 anos pastoreando uma igreja. Não, passei por algumas igrejas. Inicialmente eu comecei por Campina da Lagoa, ainda na Igreja Presbiteriana Independente. Fui pastor ali por 2 anos e meio da IPI. Neste ínterim, na obra de renovação espiritual, não deu mais para caminharmos juntos, que a igreja entendia de um jeito, a gente entendia de outro. Então nós decidimos a maneira harmônica, consensual, de sairmos da IPI e fomos fundadores da IPIR. O que é IPIR? Igreja Presbiteriana Independente Renovada. Olha. Aí a gente pastoreou mais 2 anos e meio a IPIR. Depois houve a fusão da IPIR com a ICP, que é a Igreja Cristã Presbiteriana, e nós pastoreamos então já a Igreja Presbiteriana Renovada por mais 2 anos, 1 ano em Campina da Lagoa. Foram 6 anos. Em 1976, nós fomos transferidos para pastorear a primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Maringá. Aí nós ficamos 1 ano ali em Maringá. Houve a necessidade de um pastor em Arapongas. Pastor Palmiro Francisco de Andrade, de saudosa memória, estava sendo convocado para ir para Curitiba. E nós éramos em 2 pastores na primeira Igreja Renovada de Maringá. Pastor Newton Tuller, na época, e eu. Então, o presbitério achou por bem que eu fosse para Arapongas. Em Arapongas, ficamos por 7 anos. 7 anos em Arapongas. Ali nós pastoreamos Arapongas, Arapongas, Jaguapitã, Arapongas, Jaguapitã, Rolândia, Guaraci. Fomos pastor interino da primeira IPR de Londrina por um período e pastoreamos aquela região ali por 7 anos. 6 Campina da Lagoa, 1 Maringá, 7 Arapongas, 14 e 36 primeiro IPR de Campo Mourão, fechando 50 anos. Nossa, pastor, tem um caminho longo aí, né? É, uma caminhada. Uma experiência muito boa. É, muito boa. Mas o senhor fez seminário? Sim, eu recebi o chamado no início da década de 60. Estava trabalhando na roça e de repente houve um chamado muito forte no coração. Compartilhei com meu velho pai, choramos, oramos, e em 1963 eu saí da roça e fui diretamente para Arapongas. Nós tínhamos o Instituto Bíblico João Calvino, da IPI. Nossa. E lá eu fiz
comecei a fiz a admissão ao ginásio, que na época se exigia. Fiz o ginásio, segundo grau, e fiz o seminário da Igreja Presbiteriana Independente em Arapongas. E o senhor morava onde antes, pastor? Cruzeiro do Oeste. Aliás, no sítio, né, entre Tuneiras e Cruzeiro. Ali naquela região ali de Altamira, região entre Cruzeiro e Tuneiras do Oeste. E seus pais na época eram evangélicos? Bem, eu fiquei sem mãe muito cedo. Eu tinha 3 anos e meio quando a minha mãe partiu para o Senhor. Então ficou o meu pai foi pai e mãe, nunca mais se casou e nos criou aos pés do Senhor. Mas a minha história, o meu avô, pai do meu pai, ele foi um dos fundadores da IPI. O meu pai já nasceu no lar cristão. Eu sou a 3ª geração, os meus filhos já são a 4ª geração. Então eu já nasci num lar cristão, graças a Deus nunca saí dos caminhos. Se você me perguntar que dia você converteu, eu não sei. Mas eu só sei uma coisa, que eu sempre firme com Jesus, na igreja, aos meus 14 anos, eu fiz a minha pública profissão de fé. É assim que se era admitido, até hoje, na Igreja Presbiteriana Independente. Eu tinha 14 anos, mas já era professor de escola bíblica dominical de crianças. Aí quando fiz a pública profissão de fé, comecei a liderar os jovens e desde então não parei. Que legal, pastor. O seu pai era pastor também? Não, meu pai não tinha nenhum cargo, nenhuma função na igreja. Ele era um grande servo de Deus. Homem que viveu para servir a família e o reino. Amém, que legal. Tinha irmãos? Sim, nós somos, meu pai e minha mãe, entre vivos e mortos. A minha mãe foi mãe de 14 filhos. Nossa! 14 filhos. Ela casou-se muito cedo, casou com 14 anos. E a minha irmã mais velha era 15 anos mais nova do que a minha mãe, né? Então nós éramos em 14. Graças a Deus, todos servindo ao Senhor, todos levados ao Senhor. Desses 14, hoje nós já somos em 6. 8 já partiram para a glória, já estão com o Senhor. Para você ter uma ideia, o meu irmão caçula tem 71 anos. Não. Aliás, 72 anos, meu irmão caçula. Nossa. E tem algum pastor também nos irmãos? Nós somos em 3 pastores. Que legal. Tem meu irmão pastor Matias Quintela de Souza, pastor da IPI em Curitiba, primeira IPI de Curitiba. Ele ficou 11 anos jubilado, fazendo parte da equipe da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. Aos 80 anos ele recebeu um chamado para reassumir a igreja em Curitiba. Aceitou o desafio e está lá com 81 anos pastoreando na ativa. Nossa. E o outro meu irmão caçula faz parte da equipe pastoral da IPI de São José do Rio Preto. Aí eu tenho o meu irmão Paulo Silas, que é presbítero da Igreja Renovada em Campinas. Tenho o meu irmão, que é presbítero, aliás, evangelista da Assembleia de Deus em Salto. E tem meu irmão que foi presbítero por mais de 50 anos aqui em Cruzeiro do Oeste. Hoje já está fragilizado, está doente. É o irmão mais velho. Uhum. Eu acredito que esse que está segurando a corda. Pastor, quem foi o primeiro pastor aí dos irmãos? Matias Quintela de Souza, ele que tem 81 anos. Eu acho que ele foi instrumento de Deus para nos inspirar e ele foi usado por Deus para levar tanto a mim quanto ao meu irmão para o seminário em Arapongas. Que legal. E o senhor lembra assim
que foi que o senhor sentiu, ou o momento que você decidiu que queria ser pastor, queria ir para o seminário? Sim, na minha casa funcionou a congregação por 14 anos. 14 anos aos domingos nós tínhamos o culto ao meio-dia e tínhamos a escola bíblica dominical logo após o culto. E à noite nós tínhamos o culto. E a semana também, quarta-feira tinha o culto evangelístico. A minha casa nós hospedávamos os pastores que iam em casa. E eu era o elemento que saía com o pastor. Arrumava os 2 animais, ele ia um, eu ia em outro. Eu era o guia do pastor, fazer visita nas casas. Então eu saía com ele. Isso foi me inspirando, né? O pastor Nerd Moura, hoje já está na glória, mas foi um dos meus pastores. E outros tantos que me inspiraram a seguir essa caminhada. E que exerceu mais influência na minha vida foi o meu irmão, o mais velho, o Matias, né? Ele muito dedicado, estudioso, e ele foi uma inspiração. E depois o chamado específico de Deus, quando a gente estava lá na roça, debaixo do mamoeiro, tomando café da tarde, ali Deus falou diretamente ao meu coração. Falei com meu velho pai, as lágrimas rolaram no seu rosto, ele me abençoou e ali foi o início de tudo. Pastor, e o que Deus falou no seu coração naquele momento? Olha, é algo quase que inexplicável, né? A gente não tem como assim traduzir em palavras, mas foi muito forte, um chamado muito forte, assim, dentro do coração, aquela vontade, aquele desejo. E naquela hora eu coloquei a boca no pó, me entreguei a Deus, agora é com o Senhor e não quero saber de mais nada. Vou em frente. Isso é maravilhoso, né? Deve ser uma sensação assim muito grande, muito forte. Pastor, e daquele momento, né, se a gente vê com relação ao momento que a gente vive hoje, não tinha tecnologia, né? Não tinha acesso à informação que nem tinha hoje. Então você tinha mesmo a Bíblia ali para você poder estudar. Eu acho que até acesso a muitos livros era difícil também, né? Era difícil. A gente comia a Bíblia, né? E na minha casa, o meu velho pai, eu não sei como que ele conseguia, mas tinha muitos livros. Muitos livros. Então, o que aconteceu? No ano de 1963, mais especificamente, no começo do ano, eu fiz um plantio de algodão, tinha um pedaço de terra, falei para meu pai, eu posso plantar ali para mim? Aí ele disse, pode. Então eu trabalhava, fazia hora extra. Quando todo mundo ia para casa, eu continuava trabalhando enquanto enxergava, enquanto tinha força, preparei o terreno, plantei e Deus abençoou aquela lavoura de algodão. A gente plantei em 62 e colhi em 63. E eu vendi esse algodão e deu um bom dinheiro na época. Então tinha um congresso em Arapongas, estava chovendo muito e não tinha ônibus. Naquela época não tinha asfalto, nem Campo Mourão, nem Cruzeiro do Oeste, nada, era terra. E como estava chovendo muito, não tinha ônibus. Aí surgiu uma ideia. Tinha aqueles teco-teco, aqueles aviãozinhos pequenos que faziam essas linhas, né? Falei, vamos lá dar uma olhada Olha, tem um aqui de Londrina, que se o tempo melhorar, ele vai para Londrina. E nós ficamos lá esperando. A hora que liberou, compramos a passagem. Você vê, isso em julho de 1963. Nossa. Eu era um meninão naquela época, eu sou de 46. Faça a conta, né? Quantos anos eu tinha? 46 para 63. Aí nós fomos de avião para Londrina. Londrina pegamos o ônibus, vinha para Arapongas, onde era o congresso. E terminado o congresso, eu fui a Londrina e comprei um monte de livros lá no Isbel. Eles tinham uma livraria, que era o Instituto Bíblico lá de Londrina. Eles tinham uma livraria e eu comprei um monte de livro. Então eu vendi uma parte e fiquei com outra parte para mim. Mas aqueles que eu vendia eu procurava ler antes. Então eu li muitos livros, antes de ir para o seminário. Então eu já fui com uma certa bagagem. Sim. Mas o curioso, quando eu fui para o seminário, eu era um menino, você fez as contas, eu tinha o quê? 17 anos, 16 anos para 17.
trabalhando na roça. Em casa tinha aquelas carne de lata, os mais antigos sabem disso, os mais novos nem sabem o que é isso, né? Que não tinha geladeira, então fritava a carne e guardava na gordura nas latas. Então a gente comia com mandioca cozida, aquela carne de porco, carne de gado. De gado não fazia na lata, era só carne fresca, né? Mas tinha muita fartura em casa. E quando eu cheguei no seminário, no final de 63, a administração lá do seminário parece que, para economizar, sei lá o que era, faziam, principalmente à tarde, uma sopa de macarrão que você precisava procurar os grãozinhos de macarrão. Era mais água do que macarrão. E aquilo me dava uma fome à noite. Nossa. Meninão de 17 anos, você sabe que come, né? E comia bem, né? E comia bem, agora dava aquela fome. Muitas vezes eu falei, amanhã eu vou embora. Não aguento mais isso aqui. Mas passava o dia seguinte e eu não ia. Olha, aquele ali foi prova de que Deus havia me chamado mesmo, senão eu teria voltado para casa. Eu lembrava daquelas panelas de carne lá no fogão, né? Era fogão a lenha, ficava quentinho ali. Eu lembrava daquilo, rapaz, não, amanhã eu vou embora. Passou. No final do ano fiz a admissão ao ginásio, passei, aí vim para casa, ficaram as férias em casa, né? Aí tirei a barriga da miséria. Mas graças a Deus, no ano seguinte, nós fizemos um movimento e fizemos uma cooperativa, administrada pelos próprios alunos. Aí a coisa melhorou, havia a alimentação melhor, o almoço era muito bom, a janta também muito boa. Aí melhorou, essa parte ficou resolvida. E a gente então continuou. Fome não passou mais. Não passei mais fome. Naquele período tinha um abacateiro, eu comi tanto abacate que eu não podia nem olhar mais em abacate. Enjoei de abacate. Comprava um quilinho de açúcar refinado e comendo abacate para amenizar um pouco a fome, que era muito grande, sabe? Não conseguia dormir. Aquela fome que dava, né? Mas graças a Deus foi uma prova de fogo. Mas eu venci a prova de fogo. Aliás, eu não. Deus deu vitória naquela circunstância. Foi muito legal. Que bacana, pastor. E em relação à comida, teve mais alguma coisa no seminário assim que o senhor achou que foi difícil? O aprendizado, as pessoas, o ambiente? Sim. O seminário é uma fornalha, né? O seminário é uma fornalha. Ali a gente convive com gente de todo tipo, né? Tinha nordestino, tinha sulista, tinha o pessoal bacaninha, né? Aquele pessoal mais... Então a gente como era tinha saído da roça, né? Então a gente sofreu muito. Eu me lembro um domingo de manhã, toda a vida foi muito igrejeiro mesmo, piolho de igreja, né? Então, muitos seminaristas, às vezes diziam que estavam cansados e não iam, eu não. Botava minha roupinha de domingo e a minha Bíblia, e eu ia saindo para a escola bíblica dominical e saíram dois seminaristas, o Tonel Gonçalves e o Nilton Tulo. Tonel Gonçalves já partiu para a glória, e o Nilton Tulo ainda mora em Maringá, é pastor ainda em Maringá. Legal. E eles me pegaram e queriam me colocar no tambor de água. Eu pedia para eles, implorei, não, eu só tenho essa roupa, se molhar não posso mais ir para a igreja, não tenho outra. E outra coisa, eu sou hidrofóbico, a água para mim se vocês fizerem isso, vocês vão me matar aí dentro. E eles iam me arrastando. E eu lembrei que... Era um tambor aberto? É esse tambor de 100 litros. Eles queriam me jogar dentro do tambor de água, estava cheio de água. Aí eu me lembrei que eu tinha um canivetinho no bolso. Não sei por que cargas d'água, eu fui enfiando a mão e tirei e consegui abrir o canivetinho. Aí eu passei no braço de um, quando ardeu, eles me soltaram. Falei, vocês estavam querendo isso. Eu estava pedindo, implorando, vocês não me atenderam, é isso que vocês pediram. Até hoje, quando eu encontro com o reverendo Otonel, ele lembra dessa história. Aí, resultado, me soltaram
E eu fui para a igreja, né? Fui para a igreja, meio chateado. Falei, olha, eu não queria fazer isso, mas fui obrigado, né? E foi a minha salvação, senão acho que eles iam consumar o mau intento. Mas hoje gosta de água? Vai em piscina, essas coisas não? Eu gosto, mas sabe o que aconteceu, Júnior? A gente foi criado sem mãe e meu irmão mais velho se casou e a minha cunhada veio para casa. Eu acho que era um excesso de cuidado, eles não deixavam a gente ir no rio. Você sabe, quando a gente vai no rio criança, você aprende, aí a gente fica peixinho, né? Eu vejo os meus netos hoje, meu Deus do céu, é um verdadeiro peixe na água, né? E aquilo bloqueou, houve um bloqueio. Então eu nunca, agora mesmo fazia hidroginástica, né? Mas tinha dificuldade de botar a cabeça dentro d'água, então até hoje. No chuveiro não, a água vem de cima para baixo, né? Aí tudo bem, mas se negócio de enfiar a cabeça na água, até hoje eu não sou bom nisso. Entendi. Mas o bom, pelo menos o banho consegue, né? Não, banho é bom. Ah, legal. Pastor, depois do seminário, então, o senhor foi para Campina da Lagoa. O seminário, nós estávamos em pleno fragor do avivamento, né? Muito avivamento. Pra você ter uma ideia, no meu último ano de seminário, eu participei de 13 encontros de avivamento espiritual. Nossa! A gente estava sedento e havia um avivamento muito forte no Brasil, né? Então eu participei de conavivamento em Santa Catarina, São Paulo, aqui no Paraná, em Maringá, aqui em Campo Mourão teve um conavivamento muito forte, Campina da Lagoa. Então era naquele momento. Mas o meu desejo era continuar estudando, eu queria ir para São Paulo, fazer a faculdade de teologia da IPI. Aí, naquele avivamento, fui convencido pelos pastores do presbitério, mais especificamente o pastor Jobel, para eu aceitar a minha ordenação e assumir Campina da Lagoa. Então foi um negócio assim, fui quase que meio abortado o meu desejo mas acredito que tudo tinha uma direção de Deus. Eu estava numa reunião de oração e num conflito muito grande interno, se eu aceitava ou não, se eu entrava já de cabeça para o ministério ou ia ainda para São Paulo estudar mais, mas eu fui convencido pelo Espírito Santo que era a hora de eu começar. Comecei com 23 anos. Nossa, bem novo. 23 anos. Era solteiro na época? Um fato curioso, eu fui consagrado no dia 7 de janeiro de 1970, aqui em Camborão, na IPI. É interessante, comecei por aqui e eu acho que eu vou terminar por aqui. Aí eu fui ordenado, fui designado pelo presbitério, a linguagem eclesiástica é essa, comissionado. Fui comissionado pelo presbitério e assumi Campina da Lagoa, Canaã, que era uma igreja rural, organizada, uma igreja grande, Campina da Lagoa, tinha... No todo o meu campo tinha uns 700 membros, tinha muitas congregações, muitas crianças. Pra você ter uma ideia, a Escola Bíblica de Campina da Lagoa, nós tínhamos 450 alunos. Nossa! Em 1970, você vê que a coisa estava naquele avivamento. Nossa, né? Esse avivamento, como que era naquela época em questão de oração, de buscar? A gente fala muito de vigília, né? Que hoje tem muito pouco. Naquela época virava a noite orando. Júnior, era coisa impressionante, coisa impressionante. A gente começava a vigília 8 horas da noite e amanhecia às 8 horas do outro dia. Eu me lembro uma vigília que nós fizemos lá em Campina da Lagoa, na cidade, um distritozinho chamado Iretama. Iretama. Deu um branco aqui agora, mas é ali pertinho de Campina da Lagoa. E nós ficamos orando, aí quando de manhã houve uma visitação tão forte, quando nós percebemos já era 8 horas, nós oramos das 8 às 8 sem parar, sem tomar água, sem banheiro, sem nada. 12 horas de oração. Aí nós saímos, não tínhamos carro, fomos a pé, 8 quilômetros. Chegamos em Campina da Lagoa, tomei um banho rapidinho, 9 e pouquinho, estava lá na igreja, na escola bíblica. Nossa! Coisa impressionante. Esse avivamento abalou o Brasil, nas estruturas do Brasil. A igreja estava
não havia crescimento, então o avivamento trouxe crescimento, muitas conversões, né? Muita gente se converteu. Então a gente fazia vigília, não precisava falar que tinha comida. Ninguém ia em vigília por causa de comida. Hoje você tem que falar que tem uma comida meia-noite para o pessoal esperar a comida, né? Mas é impressionante. Aqui em Campo Mourão, nós fizemos uma vigília lá no Café Paranaense. O nome da vigília era Amanhecer com Deus. Olha. Nós fomos para lá, nós iniciamos a vigília com quase 500 pessoas. E encerramos a vigília com 180 pessoas. Amanhecer, quando o sol saiu, nós saímos para fora, levantamos as nossas mãos, fizemos um círculo de oração agradecendo e viemos embora. E o fogo aparecia, velho. Meu Deus, tinha orar no mato, né, nas montanhas, coisa linda, linda, linda. É um tempo de Deus, né? Dr. Shedd, ele escreve um livro, o nome do livro é Quanto Tempo Dura um Avivamento? Então ele traz a história dos avivamentos, né? O avivamento que mais durou foi o avivamento dos irmãos moravianos, durou 100 anos. Eles fizeram uma vigília de oração ininterrupta por 100 anos. 100 anos. Mas ele diz que nesse avivamento, um avivamento que durou 15 dias. Então é uma coisa que a gente não entende, né? É um processo de Deus, cada época é uma época. Depois nós tivemos o avivamento dos encontros com Deus, né? Que era um verdadeiro avivamento, né? O pessoal se derramava. Mas eu estou orando por um reavivamento. Amém. Eu acredito que Deus vai derramar e a nossa menina Milagre vai experimentar desse reavivamento. Reavivamento para nós, mas para aqueles que não passaram, avivamento, né? Que era muito gostoso, né, pastor? A questão do batismo com o Espírito Santo, você orar e o tempo passar e você não vê. Né? Eu me lembro aqui em Campo Mourão, nós tivemos, depois a gente já começou a usar algumas estratégias para continuar orando, né? Então fazia o seguinte, das 6 às 9, fazia a vigília das crianças. Das 9 às 10, à meia-noite, da vigília das mulheres. Da meia-noite às 3, dos jovens. Das 3 às 6, dos homens. Que são 4 vigílias, a Bíblia fala na 4ª vigília, né? Então a gente usou isso aí, deu bom resultado. E eu me lembro de uma dessas vigílias, eu era o pastor, então eu fiquei das crianças até a dos homens, né? Mas eu me ajoelhei na dos homens, 3 horas da manhã, quando eu percebi já era mais de 6 horas, já estava praticamente sozinho lá, o pessoal. Que gostoso, que gostoso. Sem perceber, quer dizer, a comunhão era tão grande, né? Eu lembrei daquele pastor que ia pregar numa igreja, e ele falou para a esposa, eu vou orar um pouquinho, eu vou orar, aí na hora do almoço você me chama. Aí chegou na hora do almoço, ela foi chamá-lo, disse que ele estava tão embriagado com Deus, que ela não teve coragem de chamá-lo. Aí deixou, voltou ali pelas 1 hora nada, 2 horas nada, 3 horas nada. Ele falou, olha, eu vou orar umas 2 horas. Aí estava chegando próximo ao compromisso dele, o culto, eu falei, agora não tem como, eu tenho que chamá-lo. Aí quando foi chamar, aquele, meu bem, já deu 2 horas? Aí eu entendia, Deus é infinito, né? Deus não está limitado a tempo. Eu entendi um pouquinho disso aí. Você vê, quando a gente está tão embriagado com Deus, a gente perde noção de tempo. É coisa impressionante. Meu bem, já deu 2 horas? E é algo assim maravilhoso, né? A sensação, você sentir o Espírito Santo, você sentir a presença de Deus. É algo assim que tem que voltar, né? Isso tem que voltar. A gente precisa, né? Precisamos. Precisa. Pois a igreja foi, de certa forma, elitizando, né? E a situação financeira do povo foi melhorando. Acho que tudo isso colabora, né? O pessoal tem muito conforto, né? Conforto. Eu lembro nos nossos encontros de avivamento em Cianorte, a gente levava o povo de pau de arara. Sabe o que é pau de arara? Não. Caminhão, a gente botava
uma lona em cima do caminhão e aqueles bancos de madeira, e o povo ia dormir em cima do caminhão. Lá em Cianorte dormia em cima de palha de arroz, botava palha de arroz, botava um encerado, uma lona em cima e dormia lá. Então a coisa era... A gente reunia lá 3.000, 4.000, 5.000 pessoas. Nossa. Em oração, né? Coisa fantástica. Depois a coisa foi caminhando. Eu acho que vários fatores colaboraram. Um deles, eu acho que foi... começou a chamar estrela, né? Antigamente não, a gente chegava lá, ninguém sabia quem ia pregar. Quantas vezes eu fui pego de surpresa, né? A comissão, que estavam os dirigentes, chegava tipo assim... sexta-feira à noite, olha, amanhã você vai pregar. Nossa. Era desse jeito. Então a gente realmente era dependência total de Deus. Porque, né? Aí a gente entrava boca no pó e orava, e na hora vinha a palavra, né? Depois começaram a convidar, né, as estrelas, aí começou a virar meio movimento, né? Meio movimento, foi elitizando a coisa. Depois entrou muito comércio, já fazia aquelas barracas para vender coisa. Acho que aquilo ali foi entristecendo o coração de Deus. Eu não estou culpando ninguém, é uma questão da época. Inclusive eu também colaborei com isso, né? Porque eu fui presidente do presbitério muitos anos, a gente que dirigia isso aí, então... E foi nessa direção até acabar, né? Depois vieram os encontros com Deus, foi um reavivamento e agora também a coisa foi passando, né? Mas eu acho que passada essa pandemia, o fogo vai cair. Amém. Que assim seja, né? Pastor, e a tia Vera? Como que ela... A tia Vera foi um presente de Deus, né? Eu cheguei em Campina Lagoa, um fato curioso. Quando eu cheguei para pastorear, eu tinha uma namorada. Namorada de Campina da Lagoa tinha muita moça. Não sei, acho que devia ter umas 50 moças lá na igreja. Tudo solteira? Tudo solteira, né? Aí eu cheguei lá, menino, 23 anos. Aí eu falei, acho que eu vou ficar noivo para, né, me resguardar. Elas vêem aliança no dedo, né? Aí eu tinha uma namorada, ela morava na Bahia. Aí eu fui lá e fiquei noivo dessa menina. Mas lá mesmo houve um questionamento do pai dela que me desagradou muito e entrou uma tristeza no meu coração. Eu vim embora e a gente fazia carta, e eu fui perdendo o encanto, até que perdi o encanto 100%. Aí eu resolvi romper, e rompi com o noivado. Aí depois de uns 3 meses, eu comecei a olhar a tia Vera, né? Dar uma olhada, ver o jeito dela, menino de oração. Reunião de oração, 6 horas da manhã, ela estava lá. Olha. Cantava no coral, na escola bíblica. Eu falei, eu acho que essa menina aí, acho que essa vai... né? E era muito assediado, principalmente quando eu terminei o noivado, tirei a aliança, né? Com um monte de mulher solteira. Meu Deus do céu. A meninada ficava de olho. E ela não, era bem discreta, quietinha no canto dela. Aí eu quis saber se era de Deus. O que eu fiz? Peguei 3 pessoas da igreja, da minha inteira confiança, confidenciei-me com elas, sem que uma soubesse da outra, para orar durante 30 dias. No final de 30 dias, eu orando, e essas 3 pessoas, elas não sabiam desse trato meu com elas. Sabia que havia eu e aquela, mas não sabia com aquela nem com aquela. No final de 30 dias, eu voltei a falar com essas pessoas, e elas foram unânimes em entender que era a pessoa certa. Olha. Aí eu falei, então, sabe o que vai acontecer? Se é de Deus, falei com ela, ela aceitou, aí nós namoramos, noivamos, casamos com 3 meses. Nossa! 3 meses, né, para a coisa acalmar, e já estamos casados há 50 anos. Né? 50 anos! E qual que é o segredo, pastor, para ficar 50 anos casado? O segredo é compromisso. Acho que resume tudo, viu? É compromisso, né?
Entender que é casado, que não é solteiro mais, esse é o primeiro passo. Casou, é casado, não é solteiro mais. O compromisso é com a esposa, né? E depois vem os filhos, compromisso com a esposa e os filhos. É viver uma vida de amor, de perdão, de cumplicidade, de paciência, de companheirismo, nas horas boas, nas horas ruins, né? Que tem, né, pastor? Tem os dois momentos, né? Temos nossos momentos difíceis, nós já passamos por vários. Não assim em relação a eu e ela, nós, graças a Deus, eu sou assim muito agitado, mas ela é muito calma, então isso ajuda, né, na convivência. Mas em relação à própria vida, filhos, né, passamos um período muito difícil de enfermidade da minha filha, foram 3 anos e pouco, né? Foi diagnosticado leucemia, então foi um período muito difícil, então nós choramos muito juntos, né? Choramos, lutamos, mas finalmente fomos vencidos pelo mais forte. E eu entendi que ser vencido pelo mais forte não significa derrota, significa vitória. Então demos a ele, o Senhor dos Senhores, toda a honra e glória e prosseguimos e continuamos a nossa caminhada. Amém, amém. Pastor, então a primeira presbiteriana renovada de Campo Mourão, o senhor foi que inaugurou ela, quem abriu a igreja? Ou já tinha? Não. A história da Igreja Presbiteriana Renovada de Campo Mourão, ela monta dos idos de 60. Aliás, antes, porque saiu um grupo da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, ainda no pastorado do pastor Jonathan e o pastor Leopoldo, pastor Joed, e formaram a Igreja Cristã Presbiteriana, que é onde está a primeira igreja hoje. Comprou um terreno ali e construiu um templozinho de madeira. Inclusive, em 70, eu ajudei a serrar algumas tábuas para colocar ali naquele salãozinho de madeira. E o pastor Jobel Cândido Venceslau veio para Campo Mourão para fundar a IPI em Campo Mourão. Isso em 1967. Aí tinham algumas pessoas e foram convertendo outras. Aí organizou a Igreja Presbiteriana Independente e compraram aquele terreno onde é a IPI hoje. Era um templozinho de madeira, construído no tempo do pastor Jobel. Então tinha a IPIR, que era liderada pelo pastor Jobel, depois o pastor Joel do Prado, e tinha a ICP, que era liderada pelo pastor Joás, depois o pastor Leopoldo, o pastor Joed e pastor Joás depois. Em 1975, houve a fusão da ICP com a IPIR, formando a Igreja Presbiteriana Renovada. Então a igreja ICP tinha uma casa pastoral e tinha esse templo ali na Comendador. A IPIR tinha uma casa pastoral e um templo numa travessinha ali para baixo. Então eles venderam aquele templo, vendeu a casa pastoral da ICP e ficou com a casa pastoral da IPIR, né? Então fundou a Igreja Presbiteriana Renovada. Então, na verdade, a primeira Igreja Presbiteriana Renovada, ela monta lá dos idos a partir de 60, né? Com a criação 68, criação da ICP, em 1972, criação da IPIR. Em 1975, as duas se uniram, deu origem à Igreja Presbiteriana Renovada. Aí veio o pastor José Zapone, já de saudosa memória, já partiu, está com o Senhor. Ele ficou um período, depois veio o pastor Enoque Borges, também já de saudosa memória, já está com o Senhor. E depois veio o pastor Anésio Massuia, foi quem me antecedeu. Ele ficou 4 anos, em 1963, no final, 83, no final do ano, ele foi a Arapongas, me convidou. Em 84 eu assumi a primeira igreja, templozinho pequeno, você se lembra, né? Lembro. E nós tínhamos muitas congregações. Tínhamos aqui, cheguei a ter 17 congregações. Nossa! Aí eu era pastor aqui da primeira, e era só eu e o Jobé e a liderança, né? Então era
Era um Deus nos acude. Quando o senhor assumiu, pastor, quantos membros que tinham na época? O senhor Aqui que congregava na sede era 121. No Bandeirante tinha 46. Então, 121, 46, 160 e poucos, né? Então, nós tínhamos aqui da primeira igreja em Campo Mourão. Agora nós tínhamos em Iretama, tínhamos em Barbosa Ferraz, abri o trabalho em Piabiru, abri trabalho em Quinta do Sol, em Engenheiro Beltrão. Engenheiro Beltrão não prosperou, foi até uma certa altura, mas tinha em Fênix, abri em Curambataí do Sul, Araruna, isso já tudo foi aberto já no meu tempo. Aqui em Campo Mourão eu abri no Santa Cruz, no Tropical, Paulista e Cidade Nova. Foi tudo no meu tempo já que nós abrimos as congregações. Porque Bandeirante já tinha. Foi aberto no tempo pastor Anésio Massuia. Tá. Trabalho de tenda, né? Só aquelas tendas, houve muita conversão. Aí eu comecei, aí tinha 121 membros na sede. Eu tenho uma foto um domingo à tarde, quem saía evangelizando os bairros, aqui o centro, né? Com aquele alto-falante em cima do carro, tinha um fusquinha, botava em cima do fusca e saía evangelizando com o pessoal. Foi um tempo muito precioso, né? Que nessa época era com carro-som, né? Carro-som. Hospitais. E andavam na rua? Como que fazia? Andavam na rua, de casa em casa, distribuindo folheto. Evangelismo, depois nós abrimos Jesus no seu lar. O que me ajudou muito, Júnior, foi o rádio. Eu pastoreava muito pelo rádio, houve muitas decisões pelo rádio. E depois a televisão, eu fiquei 6 anos na televisão, né? Eu me lembro do irmão Valdomiro, eu encerrava o programa de televisão e dizia assim: hoje, logo mais à noite, na Igreja Presbiteriana Renovada, Avenida Comendador Norberto Marcondes, 1273, eu quero lhe dar um forte abraço. Aí o irmão Valdomiro disse que lá no sofá da casa dele sentiu o abraço. À noite ele veio, foi nosso diácono, se converteu, foi nosso diácono, já partiu, está com o Senhor, né? Mas nós ganhamos muitas almas pelo rádio e pela televisão. Era um meio da gente estar em contato. Até hoje, começo a conversar na cidade, pessoa que não me conhece, aí ela fala: é o pastor Lauro, né? Sou eu. Por que você... eu reconheci pela voz da televisão e do rádio. Tive programa de rádio mais de 30 anos, né, no rádio. Nossa. Teve uma época que eu tinha tinha... uma voz de locutor, uma voz boa. Deus me deu essa benção. Você vê, Júnior, como é que a gente, né, faz loucura, mas as loucuras assim abençoadas por Deus. Eu tinha um programa na Colmeia, na Humaitá, numa FM... e o programa na televisão. Aí a televisão, porque meu programa tinha uma boa audiência, me deu um programa diário ao meio-dia. Chamava Oração do Meio-Dia. Nossa! Quando os ponteiros apontam para o infinito, esse era o meu... isso aí deu o resultado. Então era 5 minutos. Então eu tinha um programa de 1h30 de televisão aos domingos, a partir da 1h, e tinha esse programa diário de televisão. Minha vida era um corre-corre, porque eu trabalhava com voluntários, não tinha dinheiro para pagar, né? Então o Leandro hoje ele é grato a mim, sabe por quê? Porque ele começou comigo aqui em Camborão, hoje ele trabalha na RPC, em Maringá. Encontrei o pai dele um dia desse e falei: olha, o Leandro é muito grato pela oportunidade, hoje ele está na RPC em Maringá. Começou aqui na Carajás. Então tudo é bênção de Deus. Tudo né? é bênção. A primeira Igreja Presbiteriana Renovada ficou super conhecida, né, pelo rádio, pela televisão, pelo trabalho que ela desenvolveu. E o dia a dia era uma correria, porque... Meu pai... Rádio, pregação... A dona Vera e os meus filhos que o digam. E como que foi esse conviver com a família nessa correria? Então, aí eu entendi que eu tinha que dar um tempo de qualidade para os meus filhos, porque a minha vida era muito corrida. Então o tempinho que eu tinha,
Por exemplo, eu deitava à noite, chegava, deitava, eles deitavam junto comigo, aí eu começava a inventar historinha, contar para eles, né? Então era assim, na hora da refeição, a gente estava todos em volta da mesa, a gente orava e brincava, né? Brincava. Domingo à noite, quando chegava da igreja, era uma festa, né? A Mara era muito criativa, né? Até eu me lembro uma época que deu um problema lá na seleção brasileira, um negócio de um gol lá. Ela chegou, eu não sei, tem uma tal de FIFA, eu não sei se é homem, se é mulher. Então era aquele tempo de qualidade, o Celso também muito criativo, inventava as histórias dele, né? A Lúcia era mais recatata, mas também estava sempre ali junto. E eu era convidado para pregar para esse Brasil afora, né? Então o que eu fazia? Eu levava, eu combinava na época das férias, levava comigo. Então visitamos Brasília, Belo Horizonte, muitos lugares. Eles iam comigo, eu ia pregar e eles iam comigo, e na segunda-feira a gente tirava sempre para conhecer a cidade, né? Lá em Brasília, viajamos naquelas partes turísticas, né? Então eles tiveram essa oportunidade. Então eu procurava assim dar um tempo de qualidade. O tempo que eu tinha era um tempo de qualidade, né? Saía com eles e ia pro sítio, eles iam junto. Lá, fomos lá em Angélica, Mato Grosso. Até o Celso chegou assim, tava com um bonezinho, o macaco passou a mão no bonezinho dele. Lá em Minas Gerais, ele saiu outro assim, tinha um peru, o peru veio pro lado dele e correu para buscando socorro. Então essas coisas marcaram, né? Foi muito bom. Ai, que gostoso. E dá pra ver no seu rosto, pastor, foi um momento muito bom mesmo. Foi muito bom, né? Graças a Deus. Que gostoso. Deus deu a graça aos meus filhos. Eu não tinha condições de pagar. Eu paguei sempre escola de música para os meus filhos. Eu entendia que a música ajuda muito. Então a escola eu fazia um esforço hercúleo para poder pagar a escola dos meus filhos. Agora, a outra escola eu não tinha como, porque não tinha dinheiro, né? Aquela fase, a gente ganhava pouco, né? Pouco não, o suficiente, porque graças a Deus, o suficiente Deus deu. Meus filhos estudaram em escola pública, mas graças a Deus, estudaram em escola pública. O Celso fez vestibular na UEM, passou, escola pública. E a Lúcia também fez faculdade. A Mara, muito embora estar no hospital, concluiu o primeiro grau. Olha. Ela fazia os trabalhos, né? Os professores abonavam as falhas dela, porque ela estava quantas vezes lá no hospital, na UTI, lá na cama fazia os trabalhos, entregava à professora. Tem o boletim dela em casa. Olha. Coisa linda, né? Coisa linda. Então meus filhos, eles se dedicaram ao estudo, né? E estão bem na minha frente, graças a Deus. Hoje já tenho uma neta que é médica, o outro neto está no 4º ano de medicina. Então a minha geração é geração abençoada, está caminhando mais, né? O meu neto, o filho da Lúcia, está fazendo inglês, já está bem adiantado, é o primeirão da escola. Olha. O boletim dele é 10. E o vovô fica todo orgulhoso. Meu vovô fica feliz, né? Porque, graças a Deus. Que bênção. E tem a raspinha de tacho agora, que é a Caterine, né? Que é a alegria. Né? Que bênção. Pastor, e o senhor lembra de todos os membros, né, que passaram pelo senhor, que viraram pastor? Não, aqui que são pastores hoje? Isso. Lembro, né? Lembro. Eu tenho um sobrinho. O sobrinho estava assim com a vida bem desorganizada. E lá em Campina da Lagoa, eu assim, né, meio empreendedor, eu montei uma marcenaria de sócio com um rapaz da igreja. E levei esse sobrinho meu para trabalhar na marcenaria. Você vê, tudo providência de Deus. A marcenaria me deu mais dor de cabeça do que lucro. Mas um grande lucro que esse sobrinho meu se converteu lá na minha casa, em Campina da Lagoa, recebeu o chamado, foi para o seminário, estudou, pastor. Os 2 filhos dele são pastores.
E ele pastoreou aqui no Paraná, pastoreou em Rondônia, Londrina, hoje ele está em Curitiba. A situação física dele não permite mais, né? Deu problema no coração e tal. Mas os filhos estão dando prosseguimento. Que bacana. Então tem vários desses que, aqui em Campo Mourão, né? Vários deles aí que eu mandei para o seminário, batizei, o Fábio Fírbida e tantos outros que eu batizei, mandei para o seminário, ordenei, estão aí, né? Lá em Arapongas tem o pastor Márcio, cheguei lá, era meio cachorro louco, tal, se converteu, foi meu diácono, meu presbítero. Quando eu vim para Campo Mourão, ele veio para o seminário em Cianorte. Foi meu ajudante em Barbosa Ferraz. Hoje é um pastor de grande sucesso, viaja o Brasil todo, fora do Brasil, foi pastor em Portugal, pastor em Curitiba, bem sucedido, os filhos todos encaminhados. Então tudo isso alegra o coração da gente, né? Tem uma parcelinha lá, né? Tem uma parcelinha lá. E é gostoso então, ver isso. É muito né? gostoso essa caminhada. Pastor, durante essa caminhada tua, né, pastoreando a Presbiteriana Renovada, qual foi o momento que o senhor achou mais difícil, assim? Nós tivemos alguns momentos difíceis. Eu me lembro que nós estávamos no início da igreja, quando estávamos definindo as nossas normas, eu fui uma voz assim que levantei e falei, irmãos, nós estamos colocando uma carga sobre os nossos ombros que nós não vamos dar conta. Não vamos dar conta. Mas eu fui uma voz vencida, a maioria venceu, então inserimos nas nossas normas uma porção de coisa que eu achei que aquilo ali ia impedir o avivamento, que não ia funcionar. Sobre usos e costumes, né? É uma coisa assim que desde o início eu entendi. Tanto é assim que eu nunca excluí ninguém por causa de televisão, por causa dos costumes, nunca excluí ninguém. Eu ia dar um jeitinho, ia orando. Quando a pessoa não conseguia mesmo, ela mesmo saía, né, para eu não ter o dissabor de excluir. Mas eu me lembro um momento muito difícil, foi em Arapongas, eu estava hospedando uma Assembleia Geral da igreja, e eu era um dos diretores da igreja. Fui um dos diretores da igreja por 14 anos. E estava um momento muito tenso, a igreja estava para rachar, estava para dividir. Aí eu dei a sugestão para o nosso presidente, na época era o Dr. Jamil José Pet, eu dei uma ideia para ele para a gente fazer uma reunião só nós, a diretoria, que eu tinha uma ideia. Aí nós entramos na salinha e Deus tinha me dado uma ideia. Eu falei, olha, a situação é grave, é gravíssima. Se continuar desse jeito, a igreja vai rachar. E vai rachar na nossa mão. É ruim isso aí. Aí eu dei a ideia, por que nós todos vamos nos renunciar? A Assembleia está reunida aí com quórum suficiente, a gente renuncia e elege uma nova diretoria para apaziguar essa situação. Entendi. Caiu na graça de todos, ninguém falou nada contra. A coisa quando é de Deus, né? Aí imagina quem que foi nomeado para dar notícia e falar com a igreja. O senhor. Diz que o pai da criança é o responsável. Júnior, Deus me deu uma unção, que eu falei por uns 30 minutos. Não. Houve um silêncio sepulcral na Assembleia. Tinha umas 400 pessoas, entre pastores e presbíteros. Aquele silêncio, aquela coisa ficou assim, né? No final, quando eu terminei, né, que eu terminei aquela fala, 15 minutos ninguém falava nada. Nossa. 15 minutos, ninguém falava nada. De repente levanta o pastor Abel, que tinha sido nosso presidente desde o início da igreja, né? Ele deu uma palavra, o presidente assumiu, tocou a Assembleia como se não tivesse acontecendo nada. Houve uma paz, uma tranquilidade. Até o jornal Aleluia, mais tarde, publicou uma foto minha com a mão levantada, voz apaziguadora, né?
Que legal. Eu tenho esse jornal legado até Tem hoje. guardado até hoje? Tenho. Então foi uma graça de Deus, um momento muito tenso que de repente reverteu tudo. A assembleia terminou num clima de paz, de tranquilidade, a igreja continuou unida. Nossa. Foi um momento muito tenso e depois relaxou, né? Ficou tranquilo, ficou gostoso. É algo marcante, né? Marcante, isso aí marcou meu ministério. Algumas coisas assim que marcaram meu ministério, que aconteceu uma única vez, né? Eu me lembro, uma vez fui convidado a pregar em São Paulo, na igreja metodista. Era um rapaz que era amigo da gente aqui, ele foi pastorear uma congregação num bairro lá em São Paulo. Aí ele me convidou, eu fui. E ele tinha um cunhado dele que era pastor da igreja metodista central, ali no coraçãozinho de São Paulo. E o cunhado dele falou, então faz o seguinte, traga o pastor Lauro para pregar aqui domingo no culto das 11h30. Era um culto de meia hora. Ele tem 15 minutos para pregar aqui. Aí ele falou, falei, rapaz do céu, como é que é isso aí? Aí nós fomos para lá. Quando eu entrei, naquela época o charme era carpê, né? Aqueles carpetes. Sim, Quando eu entrei assim, falei, meu Deus do céu, carpê vermelho, aquela coisa, né? Que eu olhei a igreja, né? A igreja da elite ali de São Paulo. Aí eu tinha preparado uma mensagem, quando estava lá no púlpito, entrei num conflito muito grande. Aí o pastor falou, olha, você tem 15 minutos. Eu falei, não, tudo bem, aqui eu sou, 15 minutos é 15 minutos. Júnior, resumindo a história, aí Deus me levou em João 17, a oração sacerdotal de Jesus. E eu comecei versículo por versículo. Uma pregação expositiva. Resultado, Júnior. Sabe que hora nós saímos lá da igreja? 3h da tarde. Houve um mover do Espírito Santo assim. Aquelas mulheres cheias de pintura. Aí começaram a passar o lenço, rebocar o rosto. E o pessoal boca no pó. Mas houve um quebrantamento. Meu Deus. Pastor. Ele tinha preparado um peru lá assado para nós. Quando nós fomos comer o peru já estava frio. Aí o pessoal vinha para falar comigo. Falei, a missão de Deus para mim encerrou quando eu fiz a oração final. Agora a questão de vocês é com o pastor de vocês aqui. Vinha confessar pecado, né? Coisa. Mas teve um quebrantamento. Mudou a história da igreja. Nossa. Mudou o ministério do pastor, a história da igreja. Isso nunca mais repetiu na minha vida, né? Que gostoso. São algumas coisas assim que é do momento, é de Deus, não é do homem, né? A gente foi instrumento do Senhor. Então essas coisas marcam. É algo que a gente vê que é o Espírito Santo mesmo, né? É, Espírito Santo, coisa linda. Então são algumas coisas assim do ministério, né? Agora, momentos difíceis, a gente teve muitos, né? Muitos embates, né? Muitas questões, né? Difíceis. Mas Deus sempre deu saída. Que bom. Graças a Deus. Nunca... Você vê Campina Lagoa, eu deveria continuar lá, mas eu fiz um propósito. Falei, se eu era um pastor jovem, eu falei, eu preciso ter uma maneira de crescer, né? Aí falei para Deus, se eu chegar em Maringá, um pastor me convidar para pastorear e eu achar um pastor que o meu presbítero representante concorde para vir no meu lugar, eu vou aceitar. Quando eu cheguei em Maringá, que eu fui entrando no corredor, o pastor Newton Túlio falou, nós reunimos aí, resolvemos te convidar para vir pastorear aqui. Falei, bem, o primeiro fechou. Aí fomos para a reunião do presbitério em Arapongas. Aí vai, o presbítero, não, mas o senhor não pode fazer isso com a gente, não pode nos deixar. Falei, não vou deixar, só deixo se a segunda parte da minha prova se concretizar. Aí eu falei com o pastor, eu falei com o meu presbítero, olha, vamos falar com o pastor fulano e tal. Quando falamos com ele, Deus já havia me falado que eu ia lhe substituir lá. Você viu como a coisa encaixou? Aí eu fiquei tranquilo, é de Deus, fui para Maringá. Fiquei 1 ano em Maringá. Deus abençoou
Batizei 46 pessoas num ano lá em Maringá. Nossa, até pastor. hoje tem pessoas lá. Quando eu chego lá, aquele abraço gostoso. O senhor sempre foi muito, pastor, de orar antes de tomar alguma decisão? Toda a vida, né? Eu contei a história da Dona Vera aí, né? Da tia Sim, Vera, um mês orando. com mais 3 pessoas, dando suporte. Com um assistente ainda, né? Muita oração, né, Júnior? A gente não pode pisar na bola, né? Que legal. Aí, para Arapongas, eu fui numa circunstância, né? Numa circunstância. Eu deveria continuar, a igreja havia pedido a minha permanência, mas fui para Arapongas. Arapongas também havia pedido minha permanência, assembleia, mas numa situação que eu achei que para a igreja e para mim seria melhor. Aí vim para cá, né? Várias circunstâncias aqui. Algumas vezes eu quis sair. No segundo ano aqui, se tivesse aparecido um convite para mim, mas não apareceu um convite. Eu queria sair daqui, né? Não me encaixava, né? Que legal. Não me encaixava, mas Deus não deixou. Há alguns anos, alguns meus amados irmãos queriam que eu saísse, Deus também não deixou. Fiquei teimoso e saí agora, porque Deus me orientou, né? Na jubilação. Pastor, e hoje você olhando, né, até mesmo as presbiterianas renovadas de Campo Mourão, né, até a primeira, qual que é a sensação que o senhor tem, assim? A minha sensação é de um dever cumprido, né? Porque enquanto eu pude, enquanto eu me esforcei, né? Com a bênção de Deus, com a ajuda da igreja, dos irmãos, sempre Deus colocou bons companheiros ao meu lado. Bons companheiros. Então a gente avançou muito, né? Quando eu não estava dando conta mais sozinho, chamei companheiros para me ajudar, né? Então vieram, me ajudaram e aconteceu um monte de coisa assim que a gente não entende, né? Mas a gente vê hoje em Campo Mourão são 8 igrejas organizadas, né? São 8 igrejas organizadas. Então a gente vê que Deus botou a mão e abençoou, né? Dessas 8 igrejas aí, a base tá lá na primeira, né? Sim, sim. O alicerce, a base, o sopro, né? Para avançar, né? Eu me lembro quando eu abri o trabalho ali no Jardim Tropical, os meus companheiros da liderança que dá sede falaram, pastor, mas precisamos investir aqui. Eu falei, não, tá certo, mas vamos lá, porque lá vai ser... Era mato lá, eu comecei o trabalho no ranchinho lá na beira d'água, era um ranchinho, e o Gilberto e eu lá fazendo os trabalhos, né? Começamos lá na beira d'água, aí depois construímos, quando o pastor Nelson foi embora já tinha deixado aquele terreno, construímos, você vê hoje o que é a 8ª igreja, né? Você conhece lá? Sim. Então, começamos o ranchinho lá na beira d'água, e aí eu falei, não, aqui vai ser, a cidade vai crescer para cá. É mato hoje, mas amanhã vai ser tudo casas, moradias, comércio. E virou uma cidade lá, né? Virou uma cidade. Então Deus deu essa visão, né? E na região, quando fui abrir Piabiru, falei, mas várias vezes a igreja tentou lá e nunca deu certo, mas agora vai dar certo. Exato. Agora vai dar certo. Começamos lá, a igreja, quando nós organizamos a igreja, ela tinha quase 300 membros. Olha. Quase 300 membros, né? Construímos um templo muito grande lá, né? Araruna também, não, Araruna é uma cidade muito dura e tal. Começamos no salãozinho de beleza de uma irmãzinha lá. Começamos lá, a tarde da bênção, a coisa cresceu, alugamos salão, a coisa cresceu. E aí compramos o terreno, adaptamos, era uma máquina, um prédio de máquina de arroz, né? Que é alto. Aí foi fácil de adaptar, adaptamos. Agora hoje a igreja organizada já cresceu, né? Já aumentou. Mas foi um trabalho também que iniciamos ali contra a vontade de alguns, achando que não, Araruna é uma cidade que nada vai para frente, mas a renovada vai. Amém. A renovada vai. E deve ser gostoso demais, hein, pastor? Você olhar todas essas igrejas, querendo ou não, Deus ter te usado no início ali, né, para que isso tudo acontecesse. E hoje a gente vê, né, que hoje, para alcançar mais pessoas, a gente tem a necessidade de ter a igreja, né? Exato. Porque antigamente você ia evangelizar, você saía mais,
Hoje o acesso até a igreja está mais fácil. Exato. Aí no ano de 1998, 99, eu comecei a entrar em crise, porque a igreja cresceu muito e a gente começou a escapar pelo vão do dedo, porque não tinha controle, né? Aí eu fui participar do encontro em Anápolis. E eu tinha muita dificuldade com os adolescentes. Eu abraçava os adolescentes, fazia tudo. Mas eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei lá em Anápolis, eu vi no encontro aqueles adolescentes trabalhando, orando. Falei, meu Deus, isso aqui é o que funciona. Uhum. Carregando colchão, servindo, lavando prato. Aqui a gente não conseguia, adolescente, fazer isso, né? Aí eu me aprofundei na visão celular. Trouxe um pessoal de Araponga, de Apucarana, deu um pré-encontro aqui. O primeiro encontro que eu fiz aqui deu mais de 300 pessoas. Nossa! Foi aqui no Caique. As mulheres ficaram aqui e os homens lá no Vale da Paz, né? Foi um mover de Deus assim muito grande. Aí foi aquela luta, uns aceitaram, outros não, né? Mas eu falei, nós vamos vencer pelos resultados. Chegava no batismo, 90% a mais dos batizantes era fruto de célula. Nossa, pastor. Falei, então é uma coisa de Deus, né? Uma coisa de Deus. Mas sempre houve aqueles embates, aquilo prejudicou um pouco, né? Não sei se eu falhei na maneira de conduzir, mas o fato é que houve muito resultado, né? Muito resultado. Hoje a gente percebe que as células já estão assim, precisando de uma revitalização, né? Alguns pastores perderam um pouco o foco, a visão, né? Então... Pastor, mas desse aspecto de falhar, às vezes numa decisão, é um pouco difícil também, né? Porque se a gente for ver o conselho da igreja, é várias cabeças pensando que na verdade tem pensamentos diferentes, né? Ideologias diferentes, a visão diferente. E a gente como pastor, a gente é pastor de todos, né? Então a gente tem que conciliar o máximo possível, né? Sempre eu dizia para os meus... tinha a minha equipe, né? Eu cheguei a ter o quê? Cheguei a ter 8 pastores trabalhando comigo, né? Então eu falava, quando você perceber que uma pessoa está contra você, aproxime dela, abrace, porque se ela te der um murro, não tem muita força. Pode perguntar para eles que eles vão lembrar disso aí. Quando você perceber que alguém está... né, abrace a pessoa, se aproxime dela, né? Que aí, se abraçando, se ela te der um soco, tem menos força. Porque quanto mais distância... mais forte. Mais forte. Que legal, bacana. Pastor, já estouramos nosso tempo, né? Foi um papo muito gostoso. Né? Obrigado por ter aceitado esse convite, pastor, de estar aqui conosco, ter contado um pouquinho a sua história. Né? Uma história que eu admiro muito. Minha casa, né? Meu pai e minha mãe também. Somos muito gratos aí pelo Senhor por ter nos conduzido aí. Eu na adolescência, né? Na juventude, meu pai e minha mãe. Você foi aluno da tia Vera? Foi. Quase todo mundo, né? Quase todo mundo. Acho que pelo menos 90% de Camorão passou com a tia Vera. Eu acho que sim. A mãe e o pai, né? O pai viveu muito tempo ali com vocês, como diácono também, a mãe também. Meu companheirão, né? Meu companheirão. Eu sou grato de coração aí pela a vida do Senhor, por tudo que o Senhor fez. E obrigado, né, por ter tirado esse momento com a gente, ter aberto um pouquinho a tua história, ter contado a sua história. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito de assistir e que isso possa levar alguma mensagem, né, para quem está assistindo, né, que eles possam ver o que é o agir de Deus. Né? Amém. E que esse avivamento possa voltar, né, pastor? Amém. Oro todo dia estamos orando. Amém. E para a gente finalizar, pastor, gostaria que o senhor encerrasse um pouquinho falando desse avivamento. Desse avivamento que o senhor viveu e desse avivamento que o senhor deseja que volte. Que esse seja a nossa palavra final aí para as pessoas que estão nos assistindo. Pode olhar para essa daqui. Então, queridos, é o desejo do meu coração, da minha alma, que Deus visite a Igreja Evangélica Brasileira,
a partir da nossa Campo Mourão, da nossa região, atingindo todo o nosso querido Brasil. Eu que vivi o avivamento da década de 60, 70, 80, desejo e oro a Deus todos os dias, juntamente com tantos e quantos que também oram, pedindo que haja esse mover, para que essa geração que tem tantos recursos esses que nós não tínhamos na época, e que esses recursos sejam canalizados para o reino de Deus, e que a gente possa ver no nosso querido Brasil batismos grandes de 200, 300, 500, 1000 pessoas. Já tem acontecido no Brasil. Em Goiânia já aconteceu, Ponta Grossa, o pastor Nelson Braido batizou mais de 1000 pessoas num só dia, batizou 1000 jovens, que é uma força, mas nossa Campo Mourão precisa experimentar isso. Eu conclamo os pastores da nossa cidade, como um dos pastores mais antigos, aqui exceção feita ao pastor João dos Anjos, ao pastor Anunciação, eu acredito que eu sou um dos pastores mais antigos. Eu conclamo os pastores a se unirem em oração. Nós trabalhamos para o mesmo reino, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros do reino. Então que os nossos pastores entendam isso. Deus só tem uma igreja na cidade, a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Agora, há vários domicílios eclesiásticos. Então, que cada domicílio eclesiástico seja parceiro do reino e todos unidos num só objetivo e propósito, proclamemos o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o sinal evidente de um grande avivamento espiritual, a união dos pastores, orando juntos, clamando ao Senhor, e Deus há de visitar. E os nossos templos aqui em Campo Mourão, todos eles ficarão lotados de vidas preciosas que serão salvas e ganhas através da Igreja de Jesus aqui na nossa cidade. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Júnior, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus lhe abençoe. Você é um empreendedor, Júnior. Deus vai lhe prosperar muito. Amém. Você e o seu companheiro, o Danilo. Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Obrigado. Pessoal, com Deus,